programa Alegria de Viver e é muito bom estarmos com vocês aqui hoje. Mais uma semana em que aprendemos com esta bela obra, Lindos Casos de Chico Xavier. Se você nunca viu nenhum capítulo, nunca assistiu nada dessa obra, vale a pena você pegar desde o início, desde a introdução, você assistir os comentários, porque como você viu, talvez você não tenha visto, mas aqueles que nos acompanham já puderam observar que a cada capítulo nós deciframos, nós descobrimos novos conhecimentos, novas situações de vida que o Chico enfrenta e muitos ensinamentos. Então, cada capítulo é precioso, vale a pena nós nos debruçarmos, estudarmos esta obra e assim fica o convite para você assistir os programas anteriores. Hoje nós daremos continuidade, como vocês podem perceber, nós já estamos, acho que quase na metade do livro e estaremos abordando o capítulo 31º, falando sobre uma dívida paga pelo alto. O que será que é isso? Fique conosco, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre uma satisfação quando podemos tratar das histórias tão construtivas deste nosso querido irmão, tão importante na doutrina espírita, na doutrina cristã, que foi Francisco Cândido Xavier, que serviu de ponte, que serviu de fio condutor para centenas ou milhares de espíritos ao longo da sua vida e que sempre se omitiu, se escondeu, sempre deixou os seus sonhos para que outros fossem felizes. E então aqui nós temos talvez a primeira biografia mais completa feita a respeito de Francisco Cândido Xavier, que mostra o ser humano, que mostra não o médium, não apenas aquele que foi essa ferramenta utilizada pelas entidades, mas aquele que lutou, que passou fome, que foi injustiçado, que teve que renunciar a tantas coisas. E você acompanhará conosco mais este capítulo desse livro tão bonito que fala sobre esta epopeia de vida. Isso que foi desde o começo, desde as garfadas de garoto de 5 anos que apanhava 3 surras por dia da madrasta obsedada e que enfiava garfos na sua barriga sem que ele tivesse culpa nenhuma, que foi antecedida pela perda da sua mãe, tão querida, Dona Maria João de Deus, e que depois foi sucedido com toda a pobreza que ele teve que viver graças a ter sido resgatado desse cárcere privado, desse sistema de perseguição, de sofrimento, de tortura que era a casa onde ele morava com a madrinha Dona Ritinha, e que foi graças ao anjo bom, a segunda mãe, Cidália, aquela que pediu que só se casaria com o João Cândido se ele recolhesse todos os filhos da primeira esposa para ela criar. Imagina que coisa linda isto. Foi o que salvou o Chico desse estado de agressão diária e gratuita que a madrinha fazia com ele. Desde cedo, então, nós estamos começando a conhecer um pouquinho dessa jornada áspera, mas de devotamento, de amor ao próximo, que agora vai continuar com as histórias que parecem ser comuns a todos nós, de necessidades, de restrições, de aflições que muitas vezes levam as pessoas a ficar desesperadas, que é aquilo que hoje nós vamos começar a aprender com o capítulo que vamos tratar hoje. Então, com a Solange, nós estaremos vendo o capítulo 31 deste livro, Uma Dívida Paga pelo Alto. Mas veja só, esse título, essa frase, ainda assim, ela é um pouco exagerada. Nós veremos na história. Mas ela é chamativa, ela nos indica coisas que o mundo espiritual produz para que nos ajudemos a ter paz, paciência, confiança em Deus. Portanto, se não foi paga pelo alto, certamente o alto interferiu para que aquilo que o Chico precisasse pudesse ser encontrado, ok? Vamos então ao capítulo 31, Solange, vamos lá? Vamos lá, uma dívida paga pelo alto. José, o irmão de Chico, que fora por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do Luiz Gonzaga, adoece gravemente
e sob a surpresa de seus caros entes familiares, desencarna, deixando ao irmão o encargo de lhe amparar a família. Ou seja, José Xavier era o único companheiro que o Chico possuía. A expressão que o nosso irmão Ramiro Gama utiliza aqui não parece ser a mais adequada, quando ele diz que o José Xavier, por muito tempo, foi orientador do Chico. Na verdade, não foi. O Chico Xavier é que organizava todas as coisas. O José Xavier era um companheiro que apoiava as tarefas de Chico e que, durante as reuniões mediúnicas, tinha a tarefa de conversar com as entidades obsessoras que o Chico recebia. Então, naturalmente, era uma criatura de bastante importância no contexto familiar do Chico, que era o único que assumira com ele essa tarefa, porque não dá para você receber espírito e conversar com o espírito ao mesmo tempo. Então, José Xavier era o seu braço direito, vamos dizer assim. Porém, acontece um evento não previsto. Depois de 11 anos, mais ou menos, em que José trabalhou ao lado de Chico nessa tarefa, ele fica doente, ele tem um derrame cerebral e logo a seguir ele desencarna. E isto, outros biógrafos também vão contar. Se o Ramiro não contar, nós temos uma história muito interessante que trata deste evento. Então você vê, né? Além de não estar mais ao lado de Chico, o que já gera um problema para as tarefas mediúnicas, ele ainda deixa a própria família a responsabilidade do seu irmão ter que cuidar. A sua esposa, seus filhos, eles têm que ser amparados agora pelo Chico. E agora, surpreendentemente, nós vamos ver o que o Ramiro conta na sequência. Vamos lá. Dias depois, o Chico verifica que o José lhe deixara também uma dívida, pois esquecera de pagar a conta da luz na importância de 11 cruzeiros. Isto era muito para o pobre médium, pois no fim de cada mês nada lhe sobrava do ordenado. Então, pensativo, ele se sentou na soleira da porta da sua casinha rústica e abençoada. Emmanuel, o seu mentor espiritual, aparece para ele e lhe diz: não se apoquente, confie e espere. Horas depois, alguém lhe bate à porta e Chico vai ver quem é. Era um senhor da roça que diz o seguinte a ele: o senhor é o seu Chico Xavier? Sim, às suas ordens, meu irmão. Soube, diz o homem, que seu irmão José morreu. E eu vim aqui pagar-lhe uma bainha de faca que ele me fez há tempos atrás. E aqui está a importância combinada. Entregou isso dentro de um envelope. Chico agradeceu-lhe. E ficando só, Chico abriu o envelope. Dentro estavam 11 cruzeiros para pagar a luz. Sorriu descansado, livre de um peso. E concluiu para nós: que bela lição ganhei. E nós? Também para os que sabem olhar para os lírios dos campos, que não temem o amanhã, porque sabem que ele pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Essa é um trecho de uma das epístolas de Paulo aos Coríntios, quando ele fala exatamente disso. Olhai os lírios do campo, que não fiam nem tecem, mas que nem Salomão, no auge de sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olhai os pássaros do céu, é aquela coisa toda que a gente conhece, muito bonita, uma poesia. E é isso que o Ramiro Gama coloca no final, diante de uma história que muitas vezes acontece na vida de cada um, não é mesmo? Surge uma dificuldade, surge um problema, você não sabe, alguns se desesperam, alguns decidem fazer coisas erradas para conseguir o recurso que está faltando. E, no caso, o Chico, que estava ali trabalhando, recebe de surpresa essa dívida que
o esquecimento do pagamento da luz que o irmão que desencarnou deixou, acabou tendo que pesar sobre ele. Agora veja só que outra coisa interessante. Com a morte de José, a notícia corre. E há um homem que também não pagou José, que também recebeu o serviço, que também se beneficiou da bainha. O José trabalhava com couro, ele era celeiro, ele fazia celas, fazia apetrechos de couro para os animais que precisavam ser montados, para as montarias. E ele tinha feito esse serviço para o homem de cobrado 11 cruzeiros. E quem diz do homem pagar? Quem diz que o homem foi lá e pagou os 11 reais, os 11 cruzeiros? Mas aí vem aquela história, né? O meu credor morreu. Se eu tiver com o dinheiro e não pagar, ele vai puxar minha perna. Ele vai vir agora me cobrar a dívida. Eu quero pagar a dívida logo. Então, olha só como o mundo espiritual vai atrás. Emmanuel disse ao Chico, não se apoquente, aguarde, espere chegar o momento adequado. Nós estamos indo atrás daquele que está devendo ao falecido. E está devendo a quantia que vai ser suficiente para pagar a conta que o falecido, por sua vez, também não pagou. Ou seja, elas por elas, né? Está empatado o jogo. Aquele que era o credor, que morreu, recebeu na figura do Chico o pagamento, e esse pagamento foi usado exatamente para pagar a dívida que o falecido tinha deixado para o próprio Chico ter que pagar. Muitas vezes nós temos que passar por testes, por coisas que vão chegar na nossa hora. E eu me recordo da minha família de um evento não igual a esse, mas parecido. Quando minha família mudou-se para a cidade onde nós moramos hoje, eu tinha 14 anos. Meus pais não conheciam nada da nossa nova cidade, era uma cidade grande, vínhamos de uma cidade pequena no interior de São Paulo. E vendeu-se o que tinha lá, e não era muita coisa, para chegar a morarmos numa outra cidade muito maior. E os espíritos sempre diziam para minha mãe, não se apoquente, parece Emmanuel falando. A casa que vai ser de vocês está já preparada para vocês. Não fique agoniada. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, minha mãe era professora primária, vieram para a cidade onde nós morávamos, passamos a morar, que é a Campinas, e fomos morar numa casinha pequena, alugada, próxima dos locais onde nós precisávamos ir na escola, mas assim, muito precária, muito assim, apertadinha. Tão apertadinha, Solange, que minha mãe nem tirou as coisas, os encaixotadas que estavam na cidade, de onde nós viemos, ficaram encaixotadas. Mas meu pai, que como funcionário do Banco do Brasil tinha a possibilidade de fazer um empréstimo do banco a uns juros bem reduzidos, ele e minha mãe começaram a procurar casa que pudesse ser financiada nesse empréstimo do Banco do Brasil. E não achavam a casa que eles viam não era boa, era um lugar ruim, não gostavam. E ela sempre se lembrava do que as entidades lhe haviam dito. Calma, espera, vai chegar a sua casa. Aí, meu pai tinha um prazo, que era o prazo para todos os funcionários do banco, que a partir daquele prazo não seria mais possível fazer financiamento com aquelas condições. Eles precisavam comprar alguma coisa para usar aquele financiamento, mas nada que aparecia estava dentro daquilo que eles esperavam. Aí, o financiamento vencia, a data vencia numa segunda-feira. Na sexta-feira, depois de um ano procurando com o corretor chegou para minha mãe e disse, eu encontrei a casa que a senhora queria. E minha mãe então foi ver a casa. E era a casa mesmo que ela queria. Era nova, pequena, mas era recém-formada, recém-construída, estava bonita, organizadinha, dava para a família inteira morar ali. E aí chegamos lá, meu pai e minha mãe foram lá com o corretor. E aí minha mãe falou assim, mas sabe o que acontece? Infelizmente, acho que nós não vamos poder ficar com essa casa. Porque o financiamento, o prazo para entrar com os papéis, reunindo todos os papéis para conseguir, vai acabar na segunda-feira. Segunda-feira não vai ter mais, eu não tenho tempo para arrumar as certidões, de fazer todas as coisas, eu não vou, mas infelizmente eu agradeço o seu trabalho. Aí o rapaz falou assim para ela, vamos conversar com o proprietário, vamos conversar com ele.
Aí minha mãe foi com o rapaz lá na casa do proprietário da casa. O corretor disse, olha, isso aqui é a dona Odete, ela se interessou pela sua casa, mas infelizmente o marido é funcionário do Banco do Brasil e não vai poder porque o prazo de financiamento para arrumar documentos termina na segunda-feira. Aí o homem falou assim, o seu marido é do Banco do Brasil? Meu marido é funcionário do banco. Aí o homem, só espera um minutinho aqui, ele saiu da sala, foi até o quarto, pegou uma pasta, trouxe para minha mãe e disse, olha, segunda-feira a senhora pode entrar com os documentos. Minha mãe não acreditava. Como assim? Eu ia vender esta casa, até a semana passada, para um outro funcionário do Banco do Brasil, que ia usar esse financiamento. Mas ele teve um problema de família e ele não pôde fazer a compra e deixou todos os documentos aqui. É só a senhora chegar segunda-feira e entregar para o Banco do Brasil, fazer o financiamento. No último dia, o Senhor testa a gente até o limite, até que você tenha a chance de pular fora, fazer uma besteira. Alguém já tinha preparado tudo. Então minha mãe se lembrou dos conselhos que ela havia recebido e nesse instante sentiu como valia a pena acreditar no bem, sendo honesto, sendo confiante, sendo otimista, porque sempre alguém lá em cima está trabalhando, se é aquilo que você merece, aquilo que está no seu caminho, para que você encontre aquilo que vai ser importante para você. Isso aconteceu conosco e nos faz lembrar dessa história dos 11 cruzeiros que o devedor devia e que era o dinheiro que faltava para pagar a conta da luz, não é? Eu acho que é uma bela lição também, para que nós não nos desesperemos. Sempre existe uma saída. Sempre existe algo que nós podemos fazer, que se o valor que a gente precisa não chegar, alguma outra porta, alguma outra saída vai aparecer, porque o plano espiritual, ele nos apoia, eles estão por perto, eles sabem das nossas dificuldades, eles sabem como é difícil estar encarnado e ter que enfrentar todas essas dificuldades, principalmente as questões materiais de um planeta como esse em que nós estamos vivenciando. Então, sempre que eles podem, eles nos auxiliam, principalmente se nós colaborarmos, se nós formos do tipo de pessoa que ajuda outras pessoas, que se dedica de alguma forma ao bem. Então nós temos sempre boas companhias espirituais que veem as nossas dificuldades e muitas vezes preveem mais à frente, muito antes de nós passarmos pelo tropeço, por essa situação difícil, eles já nos preparam, eles já nos avisam, eles já nos auxiliam mais adiante, sabendo que nós vamos ter que trilhar um determinado caminho. O importante é não nos desesperarmos, porque sempre existe essa possibilidade. Confiarmos, como disse Emmanuel, confie, não se apoquente, nós sabemos do que está acontecendo, nós estamos fazendo o possível para que a situação se resolva e tudo vai dar certo, no final tudo dá certo. Nós devemos nos lembrar que isso não nos livra das obrigações, nós temos que trabalhar, temos que ser honestos, temos que cumprir nossos deveres. Porém, quando com tudo isso você ainda não consegue, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, aquilo que você quer não será bom para você. Essa é a primeira coisa, já é uma boa coisa, que não dê certo alguma coisa que vai nos fazer mal, não é? E segundo, pode ser que isso aconteça de um outro jeito, de uma outra forma, que não aquela que você estava sonhando acontecer. Porém, vai acontecer da melhor forma. Por isso, pode não ser que você ganhe na loteria, mas pode ser que você encontre alguém que abra as portas para você conseguir o recurso que você está precisando. Agora, naturalmente, se você gasta dinheiro à toa, se você desperdiça os benefícios do seu trabalho com coisas inúteis, certamente vai faltar na hora que você precisa. E não tem como os espíritos suprirem isto. Eles têm que deixar você ficar frustrado mesmo, para que você aprenda a não ser gastador, a não ser aquele que joga fora o dinheiro que se ganha honestamente. Então, é também uma lição. Porém, quando você estiver numa aflição que você não tem como resolver, por melhor que você tenha se esforçado, ore, fale com Deus, peça ao Senhor que te ajude.
É a lição do Chico que nós vimos, Solange, quando ele fazia 3 dias que não comia, não é? Em que a mãe dele aparece e ela diz, mãe, eu tô com fome, faz 3 dias que eu não como. E a mãe repreende o Chico dizendo, olha, você não pode se queixar, você não pode ser muito guloso. É, mãe, mas eu não consigo, eu tô com fome. Imagina um garoto de 5 anos. E ela diz, vamos pedir a Jesus que nos ajude, vamos fazer uma prece. Eles fazem uma oração lá no fundo do quintal da casa da dona Ritinha. E o que acontece, Solange? Fizeram a prece, logo em seguida aparece um cachorro com um objeto assim na boca, que o Chico olha aquilo, o que será que é isso? O cachorro vem e solta aquele objeto que é uma semente de jatobá, de uma árvore gigantesca, que tem uma semente marrom, escura, grande assim. E a hora que ele solta aquilo, o Chico pega e a mãe diz para ele, meu filho, esse é o jatobá. Você quebra ele, abra ele, e dentro dele ele tem um alimento, uma substância que você vai poder se alimentar. Misture com muito água. nutritivo. Misture com água, que é muito nutritivo. Essa foi a resposta que um cachorro deu quando os homens não davam comida. Um cão trouxe uma semente de jatobá e o Chico comeu aquela semente para aliviar a sua fome. Então você tenha fé. Não se desespere na doença, não se desespere no desemprego, não se desespere no insucesso afetivo. Ore, peça para você aprender as lições e você vai ver que não vão faltar mãos luminosas que te ajudem. Nossa dor não é para nos fazer chorar. A dor que nós tenhamos que passar é para nos educar. Então, quando você tiver aprendido, essa dor não tem mais por que estar com você. Ela pode desaparecer espontaneamente, sem que você se dê conta de que uma outra situação agora entrou no lugar e acabou com aquilo que era o seu sofrimento. Mas você precisa aprender a lição que aquele momento está te proporcionando, ok? Bem, nós vamos fazer agora na sequência, nós não vamos fazer a leitura e comentário do capítulo 32, vamos deixar para você mesmo você se divertir com o capítulo 32, e nós vamos agora para o capítulo 33, que é uma história muito bonita. Para começarmos a entender essa história, Solange, eu gostaria de contar o seguinte. Chico Xavier, quando saiu doente lá da fábrica de tecidos, adolescente com as consequências da inflamação pulmonar pelos resíduos do algodão que fizeram muito mal para a sua saúde, ele precisou trabalhar e ele conseguiu um emprego na venda do seu José Felizardo. Nessa venda, que era um homem pobre, era o seu padrinho, né? José Felizardo era o casado com a dona Ritinha, imagina isso, né? Ele tinha uma venda que secos e molhados, aquelas vendas que o povo pegava arroz, feijão, com aquele funilzão e fazia pesagem, vendia fumo de rolo, vendia pinga, vendia óleo para lampião, querosene, aquelas coisas todas, né? Nas cidades de interior isso é muito comum. Então o Chico arrumou um emprego nessa venda e trabalhou, ganhando um pequenino salário. Mas o Chico também fazia a escrituração, para fazer os papéis daquilo que ele ganhava, o patrão dele ganhava, que era muito difícil encontrar alguém que fizesse esse negócio, o Chico fazia. Resultando disso, que o Chico por alguns anos trabalhou nessa venda, ele ganhava o seu dinheirinho para sustentar seus filhos, seus irmãos, a família dele, né? Até que chegou um dia que o José Felizardo ia de mal a pior, fechou o estabelecimento e ainda assim o Chico continuou dando amparo a ele com a escrituração, com o fechamento, com tudo isso, né? Mesmo quando o Chico deixou o trabalho lá na venda do José Felizardo, o Chico continuou prestando serviços gratuitamente ao seu ex-patrão. Então, a história que vem agora vem falar exatamente sobre o José Felizardo, lembrando-nos que a dona Ritinha era a esposa dele. Era na casa do José Felizardo que o Chico sofreu aquelas agressões por uma mulher que não era equilibrada, um espírito com deficiências emocionais. E o Chico, pequenininho, não sabia que era aquela mulher, né?
Mas ainda assim o Chico não levou isso em consideração, foi trabalhar na venda do seu José Felizardo. E existem algumas fotos do Chico com o José Felizardo lá na venda, o Chico pesando, umas fotos muito bonitas que foram publicadas inclusive nos jornais do Rio de Janeiro, quando o Clementino de Alencar fez a primeira entrevista com o médium de Pedro Leopoldo. Há algumas imagens bonitas que eu não sei se vai ser possível a gente mostrar para vocês, mas elas estão disponíveis na internet, o Chico, lá na venda do Zé Felizardo. E agora, o capítulo que vem a seguir, o capítulo 33, vai falar de um momento muito importante e muito emocionante. Vamos acompanhar a leitura com a Solange, vamos lá? Chico levantara-se cedo e, ao sair de charrete para a fazenda, encontrara-se no caminho com Flaviano, que lhe diz: sabe quem morreu? Não, quem morreu? O Juca, seu ex-patrão. Morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Nossa, coitado. E o Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. A que horas é o enterro? Ah, creio que vão enterrá-lo a qualquer hora, como indigente, no caixão da prefeitura, isso é, no rabecão. Chico, então, emocionado, medita e pede ao amigo: Flaviano, faça-me um favor. Vá até a casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Eu vou ver se eu lhe arranjo um caixão, mesmo barato. Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete, manda um recado para o seu chefe. Recorda seu ex-patrão, figura humilde, de bom servidor, que tanto bem lhe fizera. E ali mesmo, no caminho, envia uma prece a Jesus, dizendo: Senhor, trata-se do meu ex-patrão, a quem eu tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa, que eu lhe pague em parte a gratidão que lhe devo. Ajuda-me, Senhor. E, tirando o chapéu da cabeça e virando-o de copa para baixo, à guisa de sacola, foi bater de porta em porta, pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do acontecido e estava perplexa, senão comovida, com o ato do Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele peditório. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. E olha que coisa interessante, o pai, vendo o seu filho pedindo esmola, se sente envergonhado e vai tentar tirar o filho daquela situação. Não, para com isso, Chico. Você está envergonhando nossa família, pedindo esmola na rua. O pai vai tentar impedir que o Chico faça aquele gesto de amor em extremis, o último gesto que ele podia fazer para ajudar aquele que, segundo Chico dizia, lhe havia sido tão bom na sua jornada, quando nós sabemos quanto Chico já tinha ajudado aquele pobre homem, quanto já tinha feito por ele, quanto trabalho já tinha realizado de graça. Ainda assim, o Chico é grato ao seu José Felizardo e tenta diminuir a vergonha daquele espírito que agora vai ser enterrado num caixão de papelão, para pelo menos arrumar um caixão decente, pedindo esmola na cidade pobre de Pedro Leopoldo, mas fazendo com que as pessoas vejam o significado do amor ao próximo, mesmo depois que o próximo já deixou a vida física. Aí passa-se uma coisa muito impactante. Nós vamos ao texto e vamos ver o que o Ramiro Gama está explicando.
um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, fica sabendo da nobre ação, aliás, do Chico. Eles então, Chico andando pela rua, se esbarra com o cego. E aí o cego pergunta: Por que tanta pressa, Chico? Ah, meu nego, estou pedindo esmola para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca? Já soube. Coitado, tão bom. Espere aí então, Chico. Eu tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas ontem e hoje. E então o cego, que dependia da esmola para ele mesmo ter o que comer, despejou no chapéu do Chico tudo o que havia arrecadado até ali. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz, viu-os cheios de lágrimas, comoveu-se mais ainda. Obrigado, meu nego, que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou então, com o dinheiro esmolado, o caixão. Providenciou o enterro, acompanhou-o até o cemitério e já à tarde regressou para casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro, os irmãos e o pai observavam-no comovidos. Em prece muda, agradeceu a Jesus. Emmanuel então lhe aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico o entende. Ganhara o dia, pagara uma dívida e dera de si mesmo um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Essa é uma das histórias mais tocantes que nós vamos encontrar nos relatos de Ramiro Gama. E nós, com ela, queremos lembrar que todos temos alguma coisa que possa ser comparada, se não na tragédia de uma morte, à renúncia em favor de alguém que sofre. Todos os que estamos na Terra vamos encontrar criaturas aflitas, conhecidas ou não, próximas ou distantes. Todos podemos dizer: vou orar por ele e deixar que a vida siga. Mas todos nós também temos a chance de dizer: o que eu posso fazer? O que está em minhas posses, em minhas possibilidades realizar para que essa situação possa ser remediada em parte? Porque ninguém vai trazer o defunto vivo. Ninguém vai devolver-lhe a vida física. Porém, a maneira pela qual você demonstra respeito, carinho, o devotamento, a gratidão, representam a doação de si mesmo em favor daqueles que a gente diz que ama. Nós não sabemos ser amigos. Pode prestar atenção nisso. Nós dizemos ter muitos amigos, mas nós não somos amigos de ninguém. Nós temos dificuldade de conviver com pessoas que nos atormentam. Nós não somos capazes de compreender as fragilidades das pessoas que nós achamos que são queridas por nós. Nós queremos que todos nos entendam e nós não queremos entender os que erram. Nós temos certas prevenções em relação a certas pessoas. Nós queremos receber presentes e achamos que a pessoa gosta de nós quando nos dá uma coisa de alto valor e nos esquecemos que todos nós precisamos dar atenção. O alto valor ou o baixo valor não significam nada. Significam apenas que aquela pessoa pensou em você. Quando você recebe uma coisa cara, você também fica feliz porque aquilo vai te trazer satisfação ou vai te trazer uma postura mais confortável. Mas quando você não recebe uma coisa cara, mas recebe uma coisa simples, feita com amor, você descobre que aquilo representou
o esforço de alguém que gosta de você. O esforço de alguém que, não tendo dinheiro, fez alguma coisa para você. Então, quando nós observamos a demonstração de amizade, que nós pouco fazemos, que nós achamos que é mais importante dar coisas do que darmos-nos nas coisas, nós entendemos este exemplo de Chico, com alguém que sequer ia saber que ele estava pedindo esmola. Alguém que já tinha partido dessa para o outro lado, mas que representava a atitude de alguém que gosta de outra pessoa. Não porque a outra pessoa faça parte da sua família, seja seu cônjuge, seja a pessoa com quem você tem intimidade, seja uma pessoa importante porque tem um nome nas altas esferas ou reconhecido socialmente. Não por causa disso. Mas porque você queria demonstrar a essa criatura o seu afeto por ela. Nós, geralmente, nos preocupamos em demonstrar afeto no dia do aniversário. E olhe lá, hein? E olhe lá. Nós temos dificuldade de mostrar carinho pelas pessoas. Parece que nós temos medo de que as pessoas pensem que nós estamos muito ligados, muito dependentes ou temos interesses afetivos. Quando, na verdade, isso é apenas medo de que você fique vulnerável. Ainda nos dói essa possibilidade de que alguém olhe pra gente e diga: esse tonto gosta de mim. E eu não estou me referindo aqui a gostar do ponto de vista amoroso, amoroso sensual, amoroso físico. Estou me referindo a você demonstrar aquilo que você sente pelas pessoas. De uma forma correta, de uma forma digna para cada um dos casos, sem que você possa ser confundido com uma pessoa que está querendo outra coisa. Mas é difícil encontrar pessoas que de verdade sintam aquilo que dizem ter amizade, fazendo um sacrifício mínimo, fazendo a menor expressão da demonstração afetiva. E hoje nós temos tantos modos de fazer isso, até mesmo através da internet, através dos meios digitais. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta, um bilhete para uma pessoa que você gosta? Para enaltecer o que ela é de boa pessoa, o que ela está fazendo de útil, para ela se sentir importante como ela é. Quando foi a última vez que você fez isso? E quando foi que você respondeu? Quando foi que você também se deu ao trabalho de produzir alguma coisa de dentro do seu coração para que outra pessoa, não necessariamente aquela que te escreveu, mas para que uma outra pessoa que você também tem essa mesma afinidade possa sentir a mesma satisfação que você sentiu? Quando foi? Isso não custa nada, pegar uma caneta, escrever um pedaço de papel, meia dúzia de palavras. É que na letra é feia. Mas é que se você tivesse dependendo para ganhar um carro 0 km de escrever uma folha inteira, você não escreveria mesmo com a letra feia? Para ganhar dinheiro, para ganhar um negócio? Escreveria. Então, Chico está na condição de alguém que não vai ganhar nada, mas vai demonstrar o que sente, sem medo que os outros digam que ele está pedindo esmola. E é isso que causa a admiração dos seus parentes, que se omitiram, e que também traz um sorriso no rosto do seu mentor, dizendo em silêncio como foi importante ele fazer aquilo para todos verem, sem querer que todos vejam. É uma das histórias mais lindas que eu encontrei neste livro, Solange. É uma bela lição. E eu acho que sempre que nós tivermos uma situação em que estamos em dúvida se devemos ou não fazer, se devemos agir de uma certa maneira ou não, procure se colocar no local da pessoa que vai receber a sua atitude. Lembre que se você gosta de receber uma manifestação de carinho, uma palavra de conforto, um sorriso, enfim, algo das pessoas, né? Que sempre nos alegram, isso traz algo de bom para o nosso coração.
E como disse o André, nada ligado a envolvimentos sexuais, não. São coisas sinceras da amizade. Se nós gostamos de receber isso, por que não fazermos isso? Então é algo que nós podemos pensar hoje, por exemplo. Hoje você já elogiou alguém? Hoje você já fez algo para alguma pessoa, algo inesperado, mas que tenha feito com que alguma pessoa, algum amigo, alguma pessoa conhecida pela qual você tenha apreço, tenha feito com que essa pessoa se sentisse querida, se sentisse valorizada. Então, se nós não fizermos nada hoje, pense nisso, faça amanhã. Faça uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas se você tornar disso um hábito na sua rotina diária, você vai ver que muitas coisas você vai semeando e você vai transformando e você vai como que levar um orvalho ao coração das pessoas. Porque hoje em dia o que nós vemos é uma secura emocional. As pessoas estão vivendo suas vidas de uma forma endurecida, de uma forma difícil, de uma maneira muitas vezes individualista, sem se preocupar com os demais, muito fechadas em si mesmo. E quando elas recebem atitudes como essa, atitudes que orvalham o seu coração, orvalham o seu ser, elas de uma certa forma se sentem tocadas. E é assim que, como o Chico, através de um exemplo simples, através da sua dedicação, do seu carinho, é assim que nós também, numa escala muito menor, nós conseguiremos muitas vezes modificar as pessoas, fazer com que elas se abram, fazer com que elas tenham um entendimento diferente sobre o que é um sentimento verdadeiro, uma amizade verdadeira, sem interesses, sem nada em troca, sem querer barganhar nada. Simplesmente pela alegria de fazer o outro feliz. Um lembrete. Geralmente a gente não vai visitar o nosso amigo doente no hospital, que está lá há semanas, mas a gente vai no enterro dele. A gente arruma um tempo para ir no enterro, mas a gente não vai dar solidariedade. A gente tem dificuldade, nós temos compromissos. Ele está sendo tratado. O horário de visita é ruim. Né? Se você fosse o doente, não ia gostar de receber uma visita, porque quando o corpo estiver morto, não adianta nada ir lá visitá-lo, só para ver ele ser colocado debaixo da terra. Pense nisso. A honra que vem tarde, já vem fria. Nosso desejo é que você seja feliz, mas que você faça outros felizes também. Essa é a alegria de viver. É isso mesmo. Um grande abraço e até o próximo Alegria de viver. Tchau, gente. Beijo grande.